Olá, bem-vindos à quarta aula do curso de Redes de Computadores 1 do CEDERJ. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 do nosso livro-texto e vamos estar falando da camada de aplicação da pilha de protocolos de internet. Na aula de hoje, a gente vai estar abordando os princípios básicos da camada de aplicação, seus paradigmas de comunicação, cliente-servidor e peer-to-peer, nas próximas aulas nós vamos estar vendo aplicações específicas para navegação, e-mail, transferência de arquivos e por aí vai. A gente continua seguindo o livro-texto, que é o livro do professor Kurose, Redes de Computadores e Internet, uma abordagem top-down. Esse capítulo 2 tem como objetivo expor os principais princípios da camada de aplicação, os modelos da camada de transporte que são usados pela camada de aplicação. Então, existem aplicações que precisam de serviços com confiabilidade e existem outras aplicações que não precisam de confiabilidade, mas gostariam de ter um atraso fim menor, gostariam de ter uma cadência nos dados. Então, existem alguns modelos disponíveis na camada de transporte que são usados por aplicações e cada aplicação vai escolher o modelo mais adequado. Além disso, a gente vai estar cobrindo protocolos para navegação, transferência de arquivo, e-mail, DNS, que é o Serviço de Resolução de Nomes da internet. Então, quando a gente diz um nome, por exemplo, www.google.com, esse nome ele tem que ser traduzido para um endereço de rede, que é chamado de endereço IP. E o serviço que traduz os nomes em endereços específicos é o DNS. A gente vai estar estudando um pouquinho do DNS ao fim desse capítulo. E a gente termina o capítulo 2 com noções de programação em redes. Programação utilizando uma entidade chamada sockets. E sockets são basicamente as interfaces entre processos de aplicação e a pilha de protocolos TCP/IP da internet. Então, essa interface é chamada de socket, é nomeada de socket, e existe toda uma metodologia para se programar aplicações de rede usando sockets. Na aula de hoje, a gente vai estar basicamente cobrindo, então, os princípios básicos de protocolos da camada de aplicação. Vamos dar uma olhada nas arquiteturas tradicionais, cliente-servidor, e em arquiteturas mais modernas, como a arquitetura peer-to-peer. Atualmente, existe uma gama de aplicações desenvolvidas para a internet. A internet originalmente era uma rede de cooperação entre pesquisadores, os serviços principais eram aplicações de e-mail, transferência de arquivos, mas atualmente a gente tem jogos de rede multiusuários, a gente tem videoclipes, transmissão de vídeo ao vivo, instant messaging, serviços de computação de alto desempenho através da internet, usando grades computacionais, computação paralela, além de aplicações que estão se tornando muito populares, como aplicações de voz sobre IP, com aplicativos como o Skype, como o Net2Phone, que são aplicativos que permitem que a gente se comunique através dos computadores e através da internet, faça chamadas de voz. E, atualmente, através de gateways entre a internet e a rede telefônica, permitem que a gente ligue e receba ligações de um telefone fixo ou de um telefone celular através do nosso computador. Então, existe uma gama de aplicações, cada aplicação tem características diferentes, algumas aplicações são interativas, algumas aplicações exigem confiabilidade dos dados no sentido de ter garantia da integridade de recepção dos dados. Por exemplo, quando você recebe um arquivo executável, uma aplicação, você baixa um antivírus, você quer que aquela aplicação rode corretamente. Então, é muito importante que a integridade dos dados seja preservada. Então, esse tipo de aplicação vai priorizar um serviço de transporte confiável, enquanto que aplicações interativas, aplicações multimídia, estão muito mais interessadas na cadência,
da informação, ou seja, de você não ter atrasos muito grandes entre um pacote e outro, para que a sua mídia, que é uma mídia contínua, como a voz e o vídeo, não tenha interrupções, não tenha interrupções mesmo por conta de atrasos na rede. Então a gente vai ver que existem modelos da camada transporte que são mais apropriados para algumas aplicações e outros modelos mais apropriados para outras. O que são aplicações? Aplicações são processos que executam nos sistemas finais, ou seja, na máquina final, no computador de borda da rede, e as aplicações comunicam-se entre si através da rede, através da internet. Por exemplo, aplicações web, em geral, contêm um servidor web que fica residente, rodando em uma máquina conhecida, e existem clientes web que rodam nos navegadores, que são os próprios navegadores que rodam nos sistemas finais. Então, o navegador funciona como um cliente e o servidor web, que pode ser um servidor Apache, que é um dos servidores mais tradicionais para o serviço web, ficam rodando esperando por requisições, pedidos de clientes que são os próprios navegadores. As aplicações estão executando normalmente em sistemas finais e comunicam-se entre si através da rede. Normalmente, aplicações não vão estar rodando nos dispositivos da rede. Os dispositivos da rede, como os roteadores, os comutadores, não costumam executar aplicações. Existem algumas exceções no caso de gerência de rede, aplicações que rodam no sistema final, mas que estão interessadas em gerenciar os roteadores e os computadores. São aplicações bem específicas, mas aplicações de propósito geral, em geral, vão estar sempre rodando na borda da rede. Essa filosofia de colocar aplicações e serviços na borda da rede, a gente vai ver ao longo desse capítulo, ao longo de todo o curso, que é a filosofia principal da internet, de colocar toda a complexidade na borda da rede e ter o núcleo da rede mais simples. Com isso, a gente consegue uma rede mais escalável, que consiga atingir os milhões e milhões de elementos de rede que a gente tem hoje. Se o núcleo da rede fosse muito complexo, a rede provavelmente não conseguiria escalar a um grande número de elementos de rede, por conta de limites no processamento dos nós intermediários, dos roteadores, dos comutadores. Fazendo com que o núcleo fique simples e a borda tenha complexidade, ou seja, os serviços sendo oferecidos apenas na borda da rede, nos sistemas finais, faz com que a internet se torne uma rede escalável. O roteador de núcleo de rede ele tem basicamente uma função principal, que é rotear pacotes, encaminhar pacotes de uma fonte até um destino. Qualquer outro serviço, em geral, vai ser provido por aplicações que estão rodando nos sistemas finais. Existem algumas arquiteturas para implementação de aplicações. A arquitetura mais tradicional é a arquitetura cliente-servidor, que segue esse modelo que eu acabei de exemplificar do serviço web, onde um servidor fica rodando numa máquina específica e conhecida, esperando por pedidos de clientes que são clientes dinâmicos, que vão estar solicitando algum serviço daquele servidor. É a arquitetura mais tradicional, é a mais usada até hoje, só que recentemente tem sido proposto e tem sido bastante utilizado uma nova arquitetura chamada arquitetura peer-to-peer, ou par a par, onde clientes finais se comunicam entre si para prover um determinado serviço a outros clientes da rede. Não existe mais o conceito de um único servidor esperando por pedidos de vários clientes. Na verdade, numa rede peer-to-peer, cada cliente vai funcionar como cliente e servidor. Na hora que ele está oferecendo um serviço para outros clientes, ele atua como servidor. Na hora que ele está recebendo um serviço de um outro cliente, ele atua como cliente. De forma a implementar uma rede peer-to-peer, em algumas implementações, um sistema híbrido, cliente-servidor e peer-to-peer foi proposto, onde existe um servidor central que tem uma funcionalidade básica, só que alguns serviços são oferecidos de forma peer-to-peer, par a par, onde clientes se comunicam entre si para alguns serviços e comunicam-se com o servidor para outros serviços. A gente vai estar vendo essas três arquiteturas
em um pouco mais de detalhes agora. A arquitetura, então, cliente-servidor é a mais tradicional. O servidor ele vai estar sempre ligado, é um processo que vai estar já rodando, esperando por pedidos dos clientes. Ele, em geral, vai estar operando ou no endereço IP permanente ou, pelo menos, com um nome conhecido permanente. Então, por exemplo, o servidor, como eu falei antes, da Google, vai estar rodando no endereço www.google.com. É um endereço conhecido. Toda vez que eu quiser fazer uma busca nesse site, eu vou digitar esse endereço. O serviço de DNS vai traduzir esse nome para um endereço IP, que também é permanente, que está associado ao servidor da Google. Então, meu cliente que está rodando no meu navegador vai acessar esse servidor. No caso de alguns serviços, a quantidade de pedidos de uma arquitetura cliente-servidor é muito grande, ou seja, um único servidor ele tem que atender os pedidos de uma gama de clientes, de vários clientes, e se essa demanda for muito grande, o servidor pode ficar sobrecarregado. Então, visando uma maior escalabilidade do serviço oferecido pela arquitetura cliente-servidor, algumas implementações utilizam fazendas de servidores, ou server farms. Ou seja, na verdade, o nome www.google.com ele pode estar associado a um servidor apenas ou a uma fazenda de servidores. E a cada acesso a esse nome www.google.com, o servidor de DNS pode retornar um endereço IP diferente de um dos computadores que fazem parte da fazenda de servidores da Google. Com isso, a Google pode escalar o serviço dela para um grande número de usuários. Conforme a demanda vai aumentando, eu aumento o tamanho, eu aumento o número de computadores da minha fazenda de servidores, o número de processos e servidores que vão estar rodando, respondendo por pedidos por acesso àquele servidor, e com isso o serviço se torna mais escalável. É uma solução que não é muito barata, porque nem toda instituição tem a capacidade de implantar uma fazenda de servidores. Então, algumas instituições vão estar com serviço cliente-servidor limitado pela capacidade do servidor e pela demanda de clientes para aquele serviço. Já o cliente, ele vai estar rodando de forma intermitente. Quando o usuário final quiser usar um determinado serviço, ele vai invocar o processo do cliente, ativando o navegador, executando o navegador, por exemplo, numa aplicação web. Esse navegador, que é o cliente, vai contactar o servidor que está rodando no endereço conhecido, e cada cliente pode ter endereços diferentes. O cliente ele não tem essa obrigatoriedade que o servidor tem de estar rodando no endereço fixo. Então, o cliente pode estar rodando em qualquer endereço. E, em geral, na arquitetura cliente-servidor, um cliente não vai se comunicar diretamente com o outro. Clientes se comunicam com servidores e esses servidores oferecem serviço a clientes. Já na arquitetura peer-to-peer pura, não existe a noção de um servidor ligado constantemente esperando por pedidos de clientes. Na verdade, não existe esse conceito de ter um servidor único ou uma fazenda de servidores para oferecer um determinado serviço. Os serviços de uma arquitetura peer-to-peer pura são oferecidos pelos próprios sistemas finais, pelos próprios clientes que se comunicam entre si, os pares se comunicam entre si, para oferecer algum tipo de serviço. Então, em geral, arquiteturas peer-to-peer foram propostas inicialmente para compartilhamento de arquivo, compartilhamento de arquivos de música, MP3, mais recentemente compartilhamento de vídeos, mas existem propostas de arquiteturas peer-to-peer para uma gama de outros serviços, inclusive para serviços de transmissão de vídeo ao vivo, de transmissão de áudio ao vivo, e por aí vai. Exemplos de arquitetura peer-to-peer pura são, por exemplo, o GNUtella, onde os clientes descobrem quais são os seus outros clientes vizinhos que estão conectados ao sistema do GNUtella, formando uma rede virtual de clientes
que oferecem serviços uns aos outros. Essa rede, seguindo essa arquitetura peer-to-peer, ela é altamente escalável, porque agora você não tem nenhum servidor que possa ser um gargalo para o seu serviço. Nenhum servidor vai estar sobrecarregado, porque na verdade o serviço é oferecido pela gama de clientes que estão conectados. E cada vez que um novo cliente se conecta à rede peer-to-peer, essa rede virtual peer-to-peer, ele adiciona novos recursos à rede. Ele vai estar oferecendo à máquina dele, poder computacional da máquina dele, o espaço em disco da máquina dele e os recursos em termos de mídia, conteúdo que ele tem da máquina dele para todo o serviço peer-to-peer. Então, na verdade, quanto mais clientes conectados à rede peer-to-peer você tem, mais escalável é o seu serviço, né? Mais recursos disponíveis a sua rede peer-to-peer vai ter. Um problema dessa arquitetura peer-to-peer pura é que ela é muito difícil de se gerenciar. Ou seja, quando você executa uma aplicação do GNUtella, ele tem que, de alguma forma, descobrir quais são os outros clientes que estão conectados à rede do GNUtella num determinado momento, né? E como não existe nenhum controle de admissão à rede peer-to-peer, não existe nenhum nó que sabe quais são os outros clientes que estão conectados. E aí o processo de descoberta de vizinhos, ele pode ser ineficiente e pode ser bastante difícil. Visando simplificar parte dessa arquitetura peer-to-peer, mas ainda assim oferecendo um serviço escalável, foi proposto em vários modelos de aplicação um sistema híbrido, cliente-servidor e peer-to-peer. Ele é híbrido no sentido que o servidor vai oferecer uma parte do serviço, em geral relacionado à conectividade ou relacionado a informações de conteúdo dos outros clientes e, na verdade, o serviço final de compartilhamento de arquivo ou de transmissão de vídeo ao vivo, ele é oferecido de forma peer-to-peer, diretamente um cliente contactando outro cliente. Então, o primeiro exemplo de aplicação peer-to-peer que a gente tem na internet foi o Napster. O Napster era uma aplicação de transferência de arquivos, onde existia um servidor Napster centralizado e cada cliente que se conectava à rede peer-to-peer, ele enviava uma mensagem para esse servidor do Napster e, além de enviar a sua informação de identificação, de nome de usuário, endereço IP, nome da máquina e por aí vai, ele também enviava uma lista de arquivos de conteúdo que ele está disponibilizando para a rede peer-to-peer. Então, o servidor do Napster, ele sabia não apenas que na máquina de um determinado usuário tinha aquele conteúdo e que aquele usuário também estava conectado, estava online naquele momento. Então, quando alguém estava interessado no conteúdo que aquele usuário tem, o servidor já redirecionava o pedido de um cliente direto para aquele usuário. E aí os dois clientes se conectavam entre si para fazer o compartilhamento do arquivo. Esse tipo de solução, ele centraliza muito a informação sobre o conteúdo que está sendo trocado. E como o Napster foi muito utilizado de forma ilegal para compartilhar arquivos que estavam sujeitos a direitos autorais, propriedade intelectual, esse serviço foi fechado, foi bloqueado pela justiça e não foi permitido que um servidor único ficasse controlando o conteúdo que estava sendo trocado numa rede peer-to-peer. Mas outras soluções baseadas em redes peer-to-peer puras, né, onde não se sabe qual conteúdo que está sendo trocado, foram desenvolvidas mais adiante, como é o caso do GNUtella, como é o caso do BitTorrent, como é o caso do Kazaa. Um outro exemplo de arquitetura híbrida, cliente-servidor e peer-to-peer, são as arquiteturas usadas pelos serviços de Instant Messaging, como, por exemplo, do ICQ ou do Messenger, onde você tem um servidor que está basicamente preocupado com a localização e a detecção de presença dos usuários. Então, quando um determinado usuário fica online,
essa informação é enviada para um servidor e esse servidor notifica a lista de amigos, a lista de relacionamento daquele usuário. Então, os outros clientes sabem que um determinado usuário está online. E a partir daí, a conversa entre usuários é feita completamente de forma peer-to-peer, sem que o servidor central tenha conhecimento. Bom, tendo visto então as três arquiteturas, cliente-servidor, peer-to-peer e híbrida, a gente vai dar então início a ter noções de características de cada aplicação. As aplicações, então, como a gente falou, são processos que rodam num sistema final, na borda da rede, na máquina final do usuário. Esses processos podem se comunicar com outros processos dentro de uma mesma máquina através de uma função do sistema operacional chamada comunicação entre processos. Em inglês é Inter-Process Communications, e nas disciplinas de sistemas operacionais vocês devem ver um pouco mais como o sistema operacional faz essa comunicação entre processos. Já a comunicação entre processos que estão em máquinas distintas, em hospedeiros distintos, em sistemas finais distintos na rede, vão se comunicar através da rede, através de protocolos de transporte de rede que vão ser acessados através daquela interface que eu falei no início, chamada sockets. Então, em geral, a gente vai ter, pelo menos na arquitetura tradicional cliente-servidor, a gente vai ter um processo cliente e um processo servidor. Em geral, o processo servidor fica à espera de pedidos de clientes e os processos clientes, em geral, iniciam a comunicação. Vão ser executados pelo usuário e vão contactar um servidor para iniciar um determinado serviço. As aplicações peer-to-peer são aplicações em que, em uma única aplicação, ela tem dois processos. Um processo que atua como cliente e um processo que atua como servidor. Então, os processos de aplicação que se comunicam entre si através da rede estão rodando nos sistemas finais e vão se comunicar com a pilha de protocolos TCP/IP através de uma interface chamada sockets. Essa interface é basicamente uma porta de entrada e saída de dados do processo de aplicação para a pilha de protocolos TCP/IP da internet. Em geral, a pilha de protocolos vai estar implementada no sistema operacional do seu sistema final e o seu processo de aplicação ele contém apenas o código executável da sua aplicação. O que eu quero dizer é que o código relacionado ao TCP, da camada transporte, ao IP, da camada rede, e ao driver de rede, da sua placa de rede, responsável pela camada de enlace do seu link, eles em geral estão embutidos no sistema operacional e não vão fazer parte do seu processo de aplicação. Não estão embutidos dentro do seu executável. O executável da aplicação vai, na verdade, acessar a pilha de protocolos TCP/IP através de uma chamada ao sistema operacional através da porta socket, que é essa interface entre o processo de aplicação e a pilha de protocolos TCP/IP. Para cada processo de aplicação vai existir um socket diferente. Então, se no meu sistema final eu tenho uma janela que tem meu cliente de e-mail, uma outra janela que tem o meu browser, o meu navegador web, cada um dos processos de aplicação vão estar utilizando sockets diferentes. E cada socket é criado pelo próprio cliente, pelo próprio processo de aplicação. Então, os processos enviam e recebem mensagens através dos sockets. O socket é como se fosse uma porta que permite que o processo de aplicação crie uma mensagem, envie essa mensagem através dessa porta para o sistema operacional, que vai se encarregar de enviar essa mensagem até o destino final. De forma análoga, quando uma mensagem é recebida pelo sistema operacional, ele vai utilizar essa mesma porta para enviar a mensagem
para o seu processo de aplicação. Existe uma API, é uma Application Program Interface, é uma interface de programação das aplicações, que permite que você escolha alguns parâmetros da pilha de protocolos TCP/IP que você vai usar. Então, por exemplo, quando o processo de aplicação é criado, como a gente viu que existem várias aplicações diferentes, aplicações multimídia, aplicações que estão interessadas em um serviço confiável, essas aplicações querem características diferentes da sua pilha de protocolos TCP/IP. Então, com isso, você pode, através dessa API, através dessas opções de chamada ao sistema operacional, na hora que você cria o socket, você pode configurar qual é o protocolo de transporte que você está usando, você pode configurar, por exemplo, quais são os parâmetros desses protocolos de transporte. Então, no próximo capítulo, que é o capítulo de transporte, a gente vai ver alguns desses parâmetros que são configuráveis, como o tamanho do buffer de transmissão, tamanho do buffer de recepção, que são usados para retransmissão de pacotes num serviço confiável oferecido pelo protocolo TCP/IP. Podem ser esses parâmetros, como tamanho de buffer, número de porta, o próprio protocolo, se vai ser TCP, se vai ser UDP, são configurados através de uma API. E no final deste capítulo, capítulo 2, nós vamos estar vendo como desenvolver uma aplicação utilizando o serviço TCP e como desenvolver uma aplicação utilizando o serviço UDP. Bom, como eu disse, em um sistema final podem existir vários processos rodando simultaneamente. Pode ter uma janela rodando o seu cliente de e-mail, pode ter uma outra janela rodando um navegador, o seu browser, né, seu navegador web, e cada processo vai estar utilizando um socket diferente, uma porta diferente. Então, quando eu estou tentando fazer uma comunicação em rede e quero me comunicar com um determinado processo de aplicação numa máquina remota, como é que eu identifico esse processo? Basta utilizar o endereço IP, o endereço da máquina remota? É suficiente para identificar um processo? A resposta é não, né? A gente já sabe que numa máquina podem ter vários processos. Então, apenas com o endereço IP, apenas com o endereço da máquina, eu não consigo acessar um serviço oferecido por um processo específico. Até porque numa mesma máquina, por exemplo, podem ter vários processos e servidores rodando simultaneamente. Eu posso ter um servidor HTTP que vai estar rodando, esperando pedidos de clientes de navegadores web, e posso ter um servidor de e-mail que rode na mesma máquina, que está esperando pedidos de clientes de e-mail. Então, além do endereço de IP, que é o endereço da máquina, a gente precisa de um outro endereço que identifique processos nessa máquina. E esse outro endereço é definido como o número de porta daquele processo. Então, na verdade, os processos vão estar rodando em uma máquina específica que tem um endereço IP específico, e além disso, esse processo vai estar associado a um número de porta. E esse número de porta é o que identifica cada um dos processos diferentes que rodam na mesma máquina. Cada processo vai estar rodando numa porta diferente. Não é permitido que você tenha mais de um processo rodando na mesma máquina, esperando enviar e receber pacotes no mesmo número de porta. Numa mesma máquina, cada processo está associado a um número de porta diferente. Então, por exemplo, no nosso exemplo, onde a gente tinha, numa única máquina, um servidor HTTP, um servidor web rodando, e um servidor de correio rodando, ambos têm que estar rodando em portas diferentes. No caso do serviço web e do serviço de e-mail, já existem algumas portas específicas padronizadas. Então, em geral, um servidor web vai estar rodando na porta 80. E um servidor de e-mail, SMTP, vai estar rodando na porta 25. Mas nada impede que servidores de e-mail e servidores web rodem em portas diferentes. O que não é permitido é que mais de um processo de aplicação, mais de um servidor, mais de um cliente rode na mesma máquina com o mesmo número de porta. E esse número de porta ele está associado ao próprio socket. O número de porta identifica o socket. Então, quando cada processo
cria um novo socket, ou ele vai receber um número de porta dinâmico, ou ele vai tentar especificar e dizer, eu quero criar um socket na porta 80. Se essa porta 80 já estiver sendo usada, o sistema operacional não vai permitir que aquele processo de aplicação crie o socket. E o processo de criação do socket não vai ter sucesso, vai ter uma falha. E a falha vai indicar que a porta já está sendo usada. Se não houver nenhum outro processo usando aquela porta específica que o servidor web, por exemplo, quer usar, a porta 80, o sistema operacional permite a criação do socket e aquele socket, aquela porta número 80, fica associada àquele processo que criou o socket. Além, então, dos sockets, dessa interface entre o processo de aplicação e o sistema operacional através dessa porta, os protocolos da camada de aplicação também podem ser específicos. Da mesma forma que existem protocolos para a camada de transporte, protocolos para a camada de rede, cada aplicação tem uma funcionalidade diferente e pode ter que definir um protocolo específico para aquele serviço que a aplicação está provendo. Por exemplo, o protocolo HTTP é um protocolo de navegação na internet, navegação no web. Ele vai utilizar, então, um formato de pacote que permita essa navegação, que permita que você especifique qual é a URL, qual é a localização do recurso que você está interessado em recuperar. E essa informação tem que estar embutida dentro do cabeçalho do protocolo de aplicação. Além disso, informações de retorno, por exemplo, usando ainda o protocolo HTTP como exemplo. Se eu estou acessando uma determinada página e esse objeto dessa página que eu estou acessando não existe, quando o servidor receber aquele pedido, ele vai dizer, olha, não existe esse objeto que você está querendo aqui nesse servidor. Então essa mensagem de que não existe um objeto específico faz parte do protocolo HTTP. Alguns protocolos são de domínio público. São protocolos que estão especificados em padrões em RFCs, que são os padrões do IETF, e com isso permite a interoperação entre processos cliente e servidor desenvolvidos por instituições diferentes. Então, posso ter, por exemplo, um servidor web rodando Apache, rodando numa máquina Linux, desenvolvido pelo grupo Apache. E posso ter um cliente, que é um navegador Internet Explorer, desenvolvido pela Microsoft, ou um navegador Netscape, desenvolvido pela Netscape, e por aí vai. Então, pelo fato da comunicação entre eles estar padronizada, eu posso utilizar processos cliente e servidor que foram desenvolvidos por entidades diferentes e eles vão interoperar sem problemas pelo fato de seguirem um determinado padrão. Nos casos específicos de aplicações proprietárias, como é o caso do Kazaa, do BitTorrent, do Skype, essas aplicações vão desenvolver protocolos proprietários que não estão abertos e com isso eles forçam que todos os clientes que acessem o serviço do Kazaa ou do Skype sejam obrigados a rodar o cliente deles, porque o protocolo não é conhecido, então não teria como desenvolver, uma outra empresa desenvolver um outro aplicativo que pudesse interoperar com o serviço do Skype. Bom, então a gente está falando de serviços que a camada de aplicação provê, mas no início da aula de hoje, a gente viu que existe uma gama de aplicações diferentes, que envolvem jogos, envolvem e-mail, transferência de arquivos, computação de alto desempenho, voz sobre IP, comunicação de voz e comunicação de vídeo sobre a internet. E algumas aplicações são mais sensíveis à perda de dados, outras são mais sensíveis à temporização e outras mais sensíveis à largura de banda. Então, qual é o serviço de transporte que uma determinada aplicação precisa? Esses serviços variam. Então, por exemplo, em relação à perda de dados, algumas aplicações, como transmissão de áudio, transmissão de vídeo, toleram algum nível de perda de dados sem problemas.
Ou seja, se eu estou transmitindo vídeo e ocorre um erro em um pacote apenas, talvez esse erro afete aquele quadro de imagem que está sendo mostrado. Mas o próximo quadro corrige a imagem que eu estou vendo. Se for um vídeo ao vivo, por exemplo, e eu esteja transmitindo numa frequência de 30 quadros por segundo, 30 quadros de imagem por segundo, se um dos quadros está corrompido, o próximo quadro corrige. Então, a aplicação de vídeo pode até ter um ruído momentâneo, mas que é relativamente tolerado pelo usuário. Depende, obviamente, da frequência dos erros. Se o nível de erro, se o nível de perda de pacotes aumenta muito, aí eu já vou estar tendo interrupções no meu vídeo frequentes, e aí a qualidade da transmissão do áudio ou do vídeo ficam intoleráveis. Mas, em geral, aplicações multimídia toleram algum nível de perda. Em geral, é dito que aplicações de áudio toleram até 20% de perdas, enquanto aplicações de vídeo estão tolerando na faixa de 1 a 5% de perdas, dependendo da codificação que é usada. Agora, outras aplicações, como, por exemplo, transferência de arquivos, e-mail, operações de controle de uma outra máquina remota, de telnet, SSH, são aplicações que não toleram nenhuma perda. Quando você dá um comando, você quer que aquele comando seja exatamente o que você enviou. Quando você está transferindo o arquivo, você quer que o arquivo chegue completo, perfeito, no endereço destino. Então, essas aplicações estão interessadas num serviço 100% confiável. E é interessante que a aplicação possa confiar que a rede vai oferecer serviço, ou seja, que a camada de transporte ou a camada de rede fossem responsáveis por enviar um pacote fim a fim livre de erros. Então, esse serviço confiável, a gente vai ver mais à frente, que ele é oferecido pela camada TCP, pelo serviço TCP da camada transporte. Em relação à temporização, algumas aplicações são bastante sensíveis ao atraso fim a fim. Por exemplo, aplicações interativas, onde quando eu falo, eu espero uma resposta num determinado intervalo de tempo, são bastante sensíveis ao atraso fim a fim. Em geral, é dito que a percepção humana tolera atrasos de até 400 milissegundos, 500 milissegundos, são atrasos toleráveis numa comunicação interativa, por exemplo, de voz ou de vídeo. Já algumas outras aplicações de dados não são sensíveis ao atraso, são aplicações que o atraso, seria interessante ter um atraso menor, mas que não são muito sensíveis ao atraso. Algumas outras aplicações, como de vídeo e áudio ainda, não são apenas sensíveis ao atraso fim a fim, mas são também sensíveis à variação no atraso. Ou seja, se um pacote tem um atraso de 10 milissegundos, o outro pacote tem um atraso de 100 milissegundos e o próximo tem um atraso de 200 milissegundos, você perde a cadência na recepção dos pacotes. E com isso você, na hora de fazer o playout, na hora de você executar os pacotes recebidos de áudio e vídeo, se você não tiver uma cadência boa, o seu som, a sua imagem vai ficar mais lento ou mais rápido do que o original. Então, essa variabilidade no atraso, que é chamada de jitter, ela é muito importante para algumas aplicações, em especial para aplicações multimídia. Um outro parâmetro que algumas aplicações são sensíveis é a largura de banda. Por exemplo, algumas aplicações multimídia requerem uma quantidade de banda passante mínima. Por exemplo, se eu estou fazendo uma comunicação de voz via Skype, que utilize, por exemplo, um codificador de voz do tipo PCM. O PCM codifica a voz a 64 kilobits por segundo. Se a minha banda passante, a largura de banda, fim a fim, ela for menor do que 64 kilobits por segundo, essa restrição de largura de banda vai estar limitando o meu serviço, vai estar impossibilitando o meu serviço, porque eu preciso de, no mínimo, 64 kilobits por segundo para operar normalmente. Algumas outras aplicações são ditas de aplicações elásticas, que funcionam tanto com pequena largura de banda, quanto com grande largura de banda. Quanto mais largura de banda, melhor, mas essas aplicações elas variam
e se adaptam à largura de banda que estiver disponível. Então, em geral, aplicações de dados vão estar sempre se adaptando à largura de banda que está disponível. É óbvio que quanto mais largura de banda, melhor, mas você ter uma largura de banda restrita, pequena, não vai impossibilitar o serviço dessas aplicações ditas elásticas. Bom, então nós vimos que algumas aplicações são sensíveis ao atraso, outras são sensíveis à largura de banda e outras são sensíveis à perda de pacotes. Nesse slide a gente tem um conjunto, não é um slide completo, mas um conjunto de algumas aplicações e os seus requisitos em relação ao serviço de transporte. Aplicações, por exemplo, de transferência de arquivos são aplicações que não toleram nenhuma perda. Quando você transmite um arquivo, você quer que o arquivo inteiro seja recebido corretamente. E qualquer perda, por menor que seja, pode afetar a execução daquele arquivo, né? Se for um arquivo de imagem, pode corromper a imagem. Se for um arquivo executável, pode corromper a aplicação relativa àquele arquivo. Elas, em geral, não são sensíveis à banda, são aplicações elásticas, né? Quando você está transferindo um arquivo, se eu tiver mais banda, melhor, vai chegar mais rápido. Se eu tiver menos banda, tudo bem, vai demorar um pouco mais, mas eu continuo ainda conseguindo executar minha aplicação corretamente. E ela não tem, em geral, nenhuma sensibilidade temporal, nem em relação ao atraso, nem em relação ao jitter. Correio eletrônico, a mesma coisa. Não pode ter perda, porque você não quer que a mensagem que você enviou se altere no meio do caminho. É uma aplicação elástica, não sensível temporalmente, pelo menos não na escala de tempo que a gente está pensando, de milissegundos, né, de atraso de transmissão na rede. A sensibilidade temporal do correio eletrônico é mais no sentido de a mensagem que você enviou chegar num tempo razoável. Eu enviei uma mensagem hoje, eu espero que ela chegue hoje ainda. Mas não precisa ser em 10 milissegundos ou em 100 milissegundos. Navegação no web, documentos www, também não toleram perda, porque são arquivos que vocês estão efetivamente transferindo. É a mesma filosofia de uma transferência de arquivos que são interpretados pelo seu navegador e mostrados na tela do seu navegador. São aplicações elásticas e também não são sensíveis ao atraso. Já aplicações de áudio e vídeo em tempo real são relativamente tolerantes a perdas. Como eu disse, o áudio em alguns tipos de codificadores toleram até 20% de perda de pacotes. O vídeo, dependendo da codificação também, tolera de 1 a 5% de perda de pacotes. Em geral, o áudio e o vídeo precisam de uma banda mínima para operar e a banda do áudio varia de 5 a 1 megabit por segundo, enquanto que a banda do vídeo varia de em torno de 10 kilobits por segundo até 5 ou mais, né, megabits por segundo. Se a gente considerar a transmissão de HDTV pela internet, a gente vai ter uma necessidade de bandas de transmissão, né, de largura de banda, de até 20 megabits por segundo, 25 megabits por segundo. Mas existem codificadores de vídeo bastante eficientes, como é o exemplo do MPEG 4, que é capaz de codificar um vídeo HDTV de alta definição em taxas inferiores a 1 megabit por segundo. Em geral, as aplicações de áudio e vídeo, principalmente aplicações em tempo real, são bastante sensíveis ao atraso fim a fim, ao jitter. E por que o atraso fim a fim? Se a gente está considerando tempo real, principalmente se for interativa, ela vai estar esperando uma resposta no nível de interatividade aceito pela nossa percepção humana, que está na faixa dos 400, 500 milissegundos. Então, existe uma sensibilidade temporal de atraso fim a fim na faixa de algumas centenas de milissegundos. Áudio e vídeo pré-gravado também, né, não é ao vivo, mas toleram alguma perda, precisam da mesma forma de alguma banda, largura de banda mínima e máxima, e também são sensíveis ao atraso fim a fim, mas como não existe a interatividade, né, um vídeo armazenado, um áudio armazenado, você está apenas escutando,
você apenas espera que você receba aquele áudio dentro de alguns segundos, ou aquele vídeo dentro de alguns segundos, mas não existe essa restrição de interatividade dos 400, 500 milissegundos que o vídeo ao vivo interativo tem. A mesma maneira para jogos interativos e aplicações financeiras, por exemplo, que já volta para a parte de transferência de arquivos, onde não tolera perda, a banda elástica e a sensibilidade ao atraso, de novo, está numa outra escala de tempo, onde a transação financeira tem que completar antes que uma próxima transação seja executada, para que você não tenha nenhuma corrupção na sua base de dados. Bom, como as aplicações precisam de serviços diferentes, né, tem características diferentes, tanto em relação a atraso, largura de banda e perda, na internet existem dois tipos de protocolo de transporte principais, que é o serviço oferecido pelo protocolo TCP e o serviço oferecido pelo protocolo UDP. Esses dois serviços a gente vai ver em bastante detalhe no próximo capítulo, mas agora é importante que a gente tenha uma noção, pelo menos a nível de aplicação, como que a aplicação olha para esses serviços oferecidos pelo TCP e UDP e como que ela escolhe o serviço mais apropriado. O serviço TCP é um serviço orientado à conexão, ou seja, é requerida uma inicialização entre o cliente e o servidor, ou seja, existe um contato inicial antes de transferir os dados. E esse contato inicial serve para iniciar variáveis de controle do serviço TCP para permitir um transporte confiável entre os dois sistemas. Então, para saber qual é o número de sequência do pacote que eu estou esperando receber, para saber que existe um buffer de transmissão, existe um buffer de recepção, que vai estar armazenando os pacotes que estão em trânsito e que vai estar retransmitindo potenciais pacotes com erro para oferecer um serviço confiável para a aplicação, o TCP precisa dessa inicialização a priori antes de transmitir os dados. Após essa inicialização, o TCP então vai oferecer um transporte confiável, ou seja, vai recuperar todos os erros que potencialmente podem acontecer na transmissão entre um cliente e um servidor, ou entre um processo transmissor e um processo receptor. E, além disso, vai executar algumas funções de controle de fluxo e controle de congestionamento. O que é isso? O controle de fluxo, ele garante que um transmissor não vai transmitir a uma taxa que o receptor não consegue processar. Então, ele não vai estar nunca sobrecarregando o receptor. Então, se eu tenho um transmissor que é muito veloz, mas um receptor mais lento, que está consumindo dados de uma forma mais lenta, o transmissor, através do controle de fluxo, não vai sobrecarregar o receptor. E o controle de congestionamento já está preocupado não com o receptor, mas sim com a rede. Talvez o transmissor seja rápido, o receptor seja rápido, mas a rede, em algum pedaço do caminho entre a fonte e o destino, entre o transmissor e o receptor, esteja congestionada, esteja com a capacidade do seu enlace saturada. Se a rede estiver congestionada e o transmissor transmitir a uma taxa acima da capacidade da rede, a rede vai começar a perder pacotes. Então, para evitar que a rede fique perdendo pacotes consistentemente, o TCP utiliza uma função de controle de congestionamento para impedir que o transmissor sobrecarregue a rede. Então, dois conceitos diferentes. O controle de fluxo está preocupado em não sobrecarregar o receptor, enquanto que o controle de congestionamento está preocupado em não sobrecarregar a rede. O protocolo TCP, ele não provê nenhuma garantia temporal e nem de banda mínima. Ou seja, não é garantido que você vai ter uma banda mínima de 64 kilobits por segundo, nem é garantido que os seus pacotes vão chegar dentro de um determinado valor de atraso. Porque o TCP ele vai ficar retransmitindo um pacote até que ele chegue de maneira correta no receptor. Então, o serviço TCP está muito mais interessado num transporte confiável dos dados
fim a fim, entre a fonte e o destino, do que em prover um limite superior para o seu atraso fim a fim ou limite superior para o seu jitter fim a fim. Já o serviço UDP, que é o outro serviço oferecido pela camada de transporte da arquitetura TCP/IP, ele já é um serviço bem mais simples. Ele basicamente transfere dados entre dois processos de aplicação distintos, que estão em potencialmente máquinas diferentes, transmissora e receptora. Ele não faz estabelecimento de conexão, não faz controle de fluxo, não faz confiabilidade, não oferece confiabilidade, não faz controle de congestionamento, ou seja, ele não tem nenhuma dessas funções que o TCP tem. Ele também não oferece garantias temporais e nem de banda mínima. É um protocolo bastante light, bastante enxuto, basicamente encapsula os dados de aplicação num determinado formato, com campos específicos para identificar cada um dos processos, ou seja, ele coloca o número de porta que está associado ao socket daquela aplicação no seu cabeçalho UDP, basicamente para estar identificando cada um dos processos, transmissor e receptor, mas além disso ele não tem nenhuma outra funcionalidade. Então, qual é o interesse de uma aplicação de usar esse serviço UDP? A resposta para essa pergunta vai estar nas aplicações que não precisam de serviço confiável. Como a gente viu no slide anterior, as aplicações que são aplicações multimídia, elas em geral não estão interessadas em confiabilidade e estão mais interessadas em um serviço onde a cadência dos dados é mais regular, onde o atraso fim a fim é reduzido e onde o jitter fim a fim é reduzido. Apesar do serviço UDP não oferecer garantias de atraso fim a fim, de limite superior para atraso fim a fim, nem de limite superior para a variabilidade nesse atraso, para o jitter, ele, em geral, o serviço UDP vai oferecer valores de atraso fim a fim e valores de jitter inferiores ao serviço TCP. Além disso, para várias aplicações multimídia, uma cadência e uma taxa constante dos dados, ela é bastante importante. Se eu estou, por exemplo, novamente usando o Skype com o codificador PCM, transmitindo a 64 kilobits por segundo. Se eu estou transmitindo a 64 kilobits por segundo, eu quero que os meus pacotes tenham essa banda utilizada de uma forma regular. A cada segundo eu quero ser capaz de transmitir 64 mil bits, tendo, portanto, uma taxa de 64 kilobits por segundo. Como o TCP executa tanto o controle de fluxo quanto o controle de congestionamento, ele vai estar variando a taxa de transmissão de acordo com o nível de congestionamento da rede ou de acordo com a sobrecarga do receptor. Então, essa variabilidade na taxa de transmissão que o TCP faz, ela não é interessante para aplicações que precisam de uma taxa regular, de uma taxa constante. E essas aplicações, em geral, então, vão usar o UDP. Então, qual é o interesse em ter um serviço de transporte tão enxuto, tão simples como o UDP? Basicamente para tentar se conseguir atrasos menores, variabilidade no atraso menor e uma cadência, uma taxa de transmissão próxima do constante. Alguns exemplos de aplicações, seus protocolos e o protocolo de transporte que estão usados estão aqui mostrados nesse slide. Aplicações de correio eletrônico utiliza o protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, e o SMTP utiliza o protocolo de transporte TCP, já que ele está interessado numa comunicação confiável. Acesso a terminal remoto, como Telnet e SSH, vão utilizar também o protocolo TCP. Navegação web, serviço www, utiliza o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertextos, Hypertext Transfer Protocol. E também, por estar interessado em uma transferência confiável, vai também utilizar o protocolo TCP. Transferência de arquivos, como o FTP, File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Vai utilizar o protocolo TCP também. Observa que todos esses protocolos são especificados por RFCs específicas, que determinam
como o protocolo deve ser implementado, o formato do pacote, a sequência das mensagens, então são padronizados. Aplicações de streaming, de multimídia, de áudio, de vídeo, em geral tem protocolos proprietários e podem usar tanto o TCP quanto o UDP, mas tipicamente usam o UDP. Exemplos são Real Networks, Windows Media, são os exemplos mais comuns, né, de streaming mídia. Já telefonia via internet, como por exemplo o Dialpad, o Net2Phone, o Skype, em geral também utilizam protocolos proprietários e vão tipicamente utilizar o protocolo UDP.